Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Hey, hey. Boa noite, amada igreja. Você que está assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, compartilhe com seus amigos, convide sua família para mais perto de você para estar assistindo essa live essa noite. Nós estamos aqui reunidos para louvar e adorar ao nosso Deus. Amém? Eu vou ler aqui Salmos 119, vou ler os versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia aí e acompanhe essa leitura, que tem por título Excelência da Lei Divina. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Então que nós possamos estar buscando a Ele nesse momento. Nós possamos estar adorando a Ele em espírito e em verdade com todo o nosso coração. Agora o Gabriel vai fazer uma oração para nós iniciarmos o nosso louvor. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais um culto aqui. Louvor e adoração a Ti, Senhor. Abençoe-nos, Senhor, nesses momentos difíceis. Abençoe cada um que está assistindo essa live. Abençoe a todos, Senhor. Abençoe esse culto. Que possamos fazer sempre, Senhor, o melhor para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar o Senhor com o cântico Eu Me Rendo. Você possa ir na sua casa mesmo, estar louvando a Ele verdadeiramente. Direção, eu sou amigo.
pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Que nós possamos sempre estar aos pés de Jesus, que nós possamos sempre estar ajoelhados diante dele, buscando ele. Vamos continuar louvando então ao nosso Deus com o cântico Jesus é o caminho. Que você saiba nesse momento que Jesus é o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Oh, 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 a Ele. Nós possamos amar a Ele. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos
Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, Senhor. Nesse momento queremos Te pedir misericórdia, Senhor, por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa nação, que o Senhor possa estar abençoando o nosso mundo. Abençoa também, Senhor, os irmãos da nossa igreja que estão nos assistindo. Que o Senhor possa estar abençoando eles, a casa deles, a família deles, Senhor, e os protegendo de tudo e qualquer mal. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou passar a palavra para o pastor Daniel, que vai estar dando início à pregação. Saudamos a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus, a você que nos assiste, nossa alegria. Podemos levar a palavra de Deus até a sua casa. E hoje nós vamos estar fazendo aqui uma leitura no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versos 1 a 8. Hoje nós vamos meditar sobre o coronavírus e os cavaleiros do Apocalipse. Então diz assim, aqui no livro do Apocalipse, um livro que tem muitos símbolos, onde nós encontramos ali os 7 candeeiros, as 7 igrejas, as 7 trombetas, as 7 estrelas, 7 taças, 7 selos, 7 flagelos. Cada um desses símbolos tem o seu significado. E hoje nós vamos falar aqui, nesses primeiros 4 selos, onde nós encontramos, nesse capítulo, mostrando aquilo que vai acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Este capítulo 6 descreve a história do mundo e da igreja. No capítulo 5, o apóstolo João fala da visão do cordeiro e dos 7 selos. Ali, o cordeiro segurando aquele livro. E o cordeiro é adorado pelos anjos, é adorado pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciãos. E logo a seguir, a partir do verso 9, nós encontramos a mensagem em que o apóstolo João viu debaixo do altar as almas das pessoas que morreram por causa da sua fé no Senhor. Então, logo a seguir, vai falar também do julgamento e do terror daqueles que rejeitam a Cristo. Então, o livro está nas mãos do Cordeiro. O livro aqui que representa o destino do mundo. E há sobre esse livro 7 selos. E o único que é digno de abrir o livro, de desatar os selos, é o Cordeiro. O selo aqui é um sinal de garantia. Então, a abertura do selo são ações simultâneas do Rei Jesus, realizadas em qualquer época na terra. E a abertura dos selos revela o que vai acontecer antes da volta de Cristo. Aqui os santos sobre a terra vão sofrer contra as ações anticristãs até o dia da volta de Cristo. E Deus soberanamente controla a história. Vemos que a ira de Deus e a ira do Cordeiro são direcionadas àqueles que estão contra Deus, contra a palavra de Deus e contra o povo de Deus. E esses inimigos têm de enfrentar o justo juiz. Mas eles não querem confrontar ao justo juiz, e por isso eles clamam aos montes, aos outeiros, que caiam sobre eles e os esconda da ira do Cordeiro. Para entendermos melhor esse texto de Apocalipse, nós precisamos ler lá no livro de Zacarias, no Antigo Testamento, onde vai falar no capítulo 1 que Deus ali trouxe aqueles cavalos e aqueles cavaleiros como julgamento, que Deus estava executando a disciplina sobre o seu povo que foi levado cativo para a Babilônia, onde ele esteve 70 anos. E a seguir, nós encontramos no capítulo 6, Zacarias, a mensagem de misericórdia de Deus, onde Deus vai também exercer juízo sobre a Babilônia, que foi a vara que Deus usou para disciplinar o seu povo. Então, os cavalos de Zacarias são tanto uma mensagem de juízo, como também uma mensagem de misericórdia para restaurar o povo de Deus. Então, esses cavalos do Apocalipse, eles saem pelo mundo afora para fazerem a vontade de Deus. E o primeiro selo é o cavalo da conquista. Aqui diz o versículo 1: E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como voz de trovão: Vem. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que quando Deus
anunciou a Páscoa. Deus disse para o seu povo que estava escravo no Egito, que cada família deveria pegar um cordeiro e sacrificar, pegar daquele sangue e passar nos umbrais, nas vergas das portas. E aconteceria que quando o anjo da morte passasse, naquela casa não seria atingido ninguém. Assim, aquele cordeiro foi sacrificado e aquele cordeiro aponta para Jesus. Antes de Jesus vir ao mundo, as pessoas tinham que oferecer sacrifícios, tinham que levar aqueles cordeiros sem defeito para serem mortos por causa dos pecados deles. E Jesus Cristo, então, é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é aquele que morreu e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda língua, toda tribo, toda nação. Cristo ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos, e Ele é digno de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E os 4 seres viventes aqui são as criaturas de Deus. Cada um tem um aspecto específico e elas estão a serviço de Deus. E os cavalos são símbolos de força. Esse primeiro cavalo aqui é uma força positiva, é um poder espiritual. Verso 2: e vi, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O cavalo branco aqui representa o Evangelho como a palavra de Deus. A cor branca é uma característica benéfica, é algo positivo. O branco aqui simboliza a pureza, a santidade. O Apocalipse fala em vários lugares sobre isso. O capítulo 1, verso 14 diz, por exemplo, falando a respeito de Cristo, que a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como alva lã. O Apocalipse também diz que os redimidos, as suas vestiduras e as vestiduras dos anjos são brancas. Também diz que o trono do juízo final é branco. E aqui também fala sobre esse arco que é uma arma utilizada por Deus, que aqui é como o guerreiro que sai para defender o seu povo, para salvar o seu povo. E também aqui fala sobre uma coroa. Ao vencedor, aqueles que permanecem fiéis a Deus, Jesus Cristo vai dar a coroa da vida. E os 24 anciãos, cada um tem sobre a sua cabeça também uma coroa de ouro. Esse cavalo branco e o seu cavaleiro saiu vencendo e para vencer, conquistando, porque o Evangelho é vitorioso. O Evangelho vence o mundo. A palavra de Deus não volta vazia, mas prosperará no propósito para qual Deus a designou. Em Apocalipse 17, verso 14, nos diz: pelejarão eles, a besta da terra, a besta do mar, a grande meretriz, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é coluna e baluarte da verdade, do Evangelho. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu, que ressuscitou, aquele que subiu ao céu e enviou o Espírito Santo aos discípulos, para capacitá-los para pregar o Evangelho por todo o mundo. Atos 1, verso 8 nos diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus Cristo disse isso também em Mateus 28, versos 8 e 19: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, depois que Jesus ressuscitou, assim concretizando a sua vitória, a primeira ordem que ele deu para os discípulos foi para que eles saíssem para pregar o Evangelho em todo o mundo. E o Evangelho avança até os confins da terra. Então, além da ordem de Jesus, está a garantia de que essa missão será bem sucedida graças ao poder conquistador de Cristo. Muitas pessoas serão conquistadas pelo Evangelho. Muitas pessoas vão ouvir a pregação da fé e vão se render a Jesus Cristo. E é esse o nosso desejo para você que nos ouve. Um teólogo disse: Jesus enviou o Espírito Santo, cujas palavras através dos pregadores são como flechas acertando os corações dos homens, conquistando os descrentes. Em Romanos 1, no verso 16, nos diz que o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Não podem prender os pregadores do Evangelho, mas não podem prender o Evangelho. Primeiro, o cavalo branco, então, traz uma mensagem de restauração para o povo de Deus. Jesus disse que o seu Evangelho será pregado vitoriosamente a todo mundo. O pastor Leandro Lima disse, abro aspas, ninguém pode deter o avanço do Evangelho. Não há nada neste mundo mais poderoso e eficaz do que a mensagem do Evangelho. Cristo conquistou o direito de que essa mensagem poderosa fosse pregada em todo o mundo e alcançasse os seus resultados. Prega o Evangelho de Cristo e a vitória é certa. A proclamação do Evangelho da Palavra de Deus cria também reação que resulta em conflitos, em intriga e hostilidade. É isso que nós vemos aqui a partir do segundo selo, que fala sobre o cavalo da guerra. Versos 3 e verso 4. E quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, da cor do fogo, vermelho ardente, e ao seu cavaleiro foi-lhe dada autoridade para tirar a paz da terra, e para que uns aos outros se matassem, e foi-lhe dada uma grande espada. Perceba aqui que o cavalo vermelho e o seu cavaleiro representam uma força negativa, a violência, a perseguição religiosa e a morte. A cor vermelha simboliza o banho de sangue e aponta para a guerra. Este cavalo vermelho e o seu cavaleiro vêm para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. O cavalo vermelho representa os conflitos, o mal que se opõe a Deus, a sua palavra e ao seu povo. É uma verdadeira guerra espiritual. Jesus disse isso em Mateus 24. Ele disse, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. As guerras devastam as populações. Nós vemos as duas grandes guerras mundiais, que mataram milhões de pessoas, cerca de 22 milhões. Então, o segundo cavaleiro é também uma expressão da ira de Deus contra o povo rebelde. A Bíblia nos diz que para os que creem no Evangelho, o cavalo branco, eles têm a paz, mas para aqueles que se recusam a crer no Evangelho, para eles são como o mar agitado, eles não têm paz. Sempre que o Evangelho é pregado em lugares onde ele ainda não foi pregado, este conflito é real e às vezes leva ao derramamento de sangue. A Reforma Protestante mostrou isso. Nós observamos que houve muita oposição ao retorno da igreja às Sagradas Escrituras. Mateus 24, 9, Jesus diz, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Assim como odiaram a Jesus e muitos ainda odeiam a Cristo, assim muitos odeiam os cristãos, os discípulos de Jesus. Então essa grande espada que esse cavaleiro carrega, simboliza o poder da morte, representa o ódio do mundo contra a igreja do Senhor. Jesus Cristo veio trazer a espada, ele disse. Nós observamos que em muitos países comunistas como a China, muitos cristãos são perseguidos, são maltratados, são presos e até mortos. No primeiro século, muitos cristãos foram mortos. Nós citamos aqui alguns exemplos, alguns mártires de Cristo, como João Batista, como Estevão, como Tiago, como Pedro, como Paulo, também como Policarpo, como John Hus. Muitos cristãos foram queimados e ainda são queimados hoje por causa da sua fé em Jesus. Ser cristão verdadeiro significa ser odiado pelo mundo, ser perseguido pelo mundo, sofrer por Cristo. Em Apocalipse 2,13 nos fala de Antipas, testemunha de Jesus, que foi morto em Pérgamo, e muitos outros que têm sido mortos por causa do testemunho da palavra de Deus. São os nossos irmãos, são os missionários, homens de Deus que estão sendo torturados, que estão sendo perseguidos, que estão sendo mortos pelo mundo. O islamismo é uma prova disso. Quantos cristãos eles já mataram? Então esse é o segundo selo, o cavalo da guerra, mas ainda aqui um terceiro selo, que é o cavalo da fome. Versos 5
e verso 6, e quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro que tinha uma balança na sua mão. E ouvi como voz do meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis, não prejudiqueis o azeite e o vinho. Agora nós temos o cavaleiro preto. O cavalo preto e o seu cavaleiro que representa uma força negativa, a fome que causa um sofrimento interminável. E ele está aqui com a balança na sua mão para para medir o peso do alimento. Uma medida aqui é o equivalente a um pão. Agora imagine você, 1 denário é o salário de um trabalhador por 1 dia de trabalho. Com essa medida, 1 pão por dia, era impossível um trabalhador sustentar sua família. Por 1 salário de 1 dia, o trabalhador poderia comprar muito mais do que 1 pão. Aqui a medida é a medida que traz um significado de pouca coisa. 3 litros de cevada. E a abertura do terceiro selo significa então dificuldade de sobrevivência, significa então inflação no preço dos alimentos, um preço muito alto. Quando o dinheiro desvaloriza e quando se consegue comprar pouca coisa com o dinheiro. Então nós temos aqui nesse texto uma descrição da fome. São aqui as dificuldades comerciais, é a crise econômica. Jesus disse que haveria fome em vários lugares. Nós sabemos que o coronavírus tem trazido sim aumento no preço de alguns alimentos. Muitos cristãos, por permanecerem fiéis ao seu testemunho de cristão, sofriam sanções econômicas pela recusa em aceitar, em participar da vida idólatra na sociedade romana. Muitos assim enfrentavam o desemprego, muitos cristãos perdiam o seu trabalho por causa da sua fé, e assim passavam dificuldades devido ao insucesso financeiro, devido à limitação do seu poder econômico. Mas esse texto também mostra a graça de Deus, que Deus diz aqui, limitando a praga, não danifiqueis nem o azeite e nem o vinho. Então esse é o terceiro cavalo, o cavalo preto, o seu cavaleiro, o cavalo da fome. Então nós vemos o cavalo branco, o cavalo da conquista, o cavalo vermelho, o cavalo da guerra, vemos também o cavalo preto, o cavalo da fome, e agora nós vemos aqui o 4º selo, que é o cavalo da morte. Verso 7 e verso 8. E quando abriu o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. Verso 8, e olhei e eis um cavalo amarelo. Interessante que lá no original a palavra aqui é a palavra pálido, é a palavra sem cor. E o seu cavaleiro é chamado morte, e o inferno, aqui a palavra inferno é a palavra Hades. O inferno seguia e foi-lhe dada autoridade, poder sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade ou a pestilência, com as doenças e por meio das feras, os animais selvagens da terra. Este cavalo pálido é uma força negativa, e a descrição aqui é a mais sombria. Esse cavaleiro chama-se morte. E a cor do cavalo é pálida, que descreve a condição de decomposição. E esse cavaleiro traz em sua companhia, acompanha ele o inferno. A palavra aqui então é a palavra Hades. Veja bem, se a morte golpeia, o Hades vem atrás, recolhendo, ajuntando as suas vítimas. E eles aqui, diz aqui o texto, que eles têm autorização, foi-lhes dado essa autoridade. Veja bem aqui, eles tiveram essa autorização para matar 1/4 da terra através da espada, da fome, da mortandade, das feras. Aqui nós temos uma palavra de conforto para os cristãos. Quando nos é dito aqui que foi-lhes dada a autoridade, significa que tudo está sob o controle de Deus. Foi Deus que deu essa autoridade para eles. Significa que nada acontece sem a permissão de Deus. Significa que essa epidemia do coronavírus está aí porque é plano de Deus.
Deus está trazendo juízo sobre a terra, sobre os moradores deste mundo. Então nós precisamos entender, como cristãos, que nós pertencemos a Deus, que nós somos redimidos pelo Cordeiro, nós somos seguros nas mãos de Deus, somos protegidos pelo Senhor, que nada acontece fora do controle de Deus, e que nós fomos então comprados por um alto preço que Cristo, o Cordeiro de Deus, pagou. Ezequiel 14, 21 nos diz: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais, Deus exerce então a sua disciplina sobre o seu povo, por causa dos seus pecados, sua desobediência. E Deus julga não apenas a igreja, mas Deus também julga este mundo, julga toda a criação em geral. Toda a criação é atingida por este 4º selo. E este texto mostra que o cavalo amarelo é a punição para os incrédulos, e é a disciplina para o povo de Deus, é também a provação para os justos. Os cristãos precisam estar preparados para enfrentar as guerras, para enfrentar a fome, para enfrentar as dificuldades financeiras, para enfrentar as enfermidades, para enfrentar os animais selvagens. São sofrimentos que acontecem no mundo todo e atingem a todas as pessoas, a crentes e incrédulos. Nós observamos que aqueles primeiros leitores do Apocalipse enfrentavam constantemente a morte, a fome, a espada, as pestes e as feras. O poder romano, direto e indiretamente, ameaçava a sua existência, de modo que eles viviam na sombra da morte. Muitos cristãos eram colocados no Coliseu, ali diante daqueles animais ferozes, famintos. Várias vezes os cristãos eram colocados nas arenas romanas, diante daquelas feras, para divertir o povo. Viravam comida de leão. E o texto então nos fala sobre guerras, fala sobre fome, pestes e feras. Nós temos aqui, lembrar, como já citamos há pouco, quando falamos sobre guerras, as 2 grandes guerras mundiais, quando falamos aqui também sobre os acontecimentos de fome em vários lugares, quantas pessoas morrem de fome todos os anos, e muitos não se lembram disso. Vemos aqui também falando sobre a mortandade, que pode ser entendido como as epidemias, como as pestes, como a peste bubônica, como a peste negra, que na Europa matou milhões e milhões de pessoas. E o coronavírus, que também já fez milhares de vítimas em todo o mundo. Coisas piores virão. É sério. O texto aqui nos fala que o 4º cavaleiro recebeu autorização para matar a 4ª parte dos habitantes do mundo. Perceba, o texto aqui nos diz que desse período que antecede a volta de Cristo, todos esses acontecimentos aqui narrados, que estão acontecendo ao longo desse período, o juízo de Deus está por vir. Prepare-se. Você que está ouvindo essa mensagem, quero dizer para você, quero concluir essa mensagem nessa oportunidade, dizer para você que os cristãos nada têm a temer das coisas do futuro. Jesus disse isso lá em João 16, verso 33, tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por bom ânimo, passais por provações, por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quero dizer para você que quem quer ser amigo de Deus, se torna inimigo do mundo. Jesus disse que nós não podemos servir a 2 senhores. Eu pergunto para você, a quem você está seguindo? Você está seguindo a Jesus Cristo ou você está seguindo o mundo? A quem você serve? Você serve a Deus ou você serve as riquezas? Digo para você, siga Jesus Cristo, sirva a Deus. De que lado você está? Você está do lado de Deus ou do lado de Satanás? Fique do lado de Deus. Você está do lado
da palavra de Deus ou você está do lado do pecado? De quem você é escravo? Você é escravo de Deus, de Jesus, ou você é escravo do pecado? Eu digo para você, sirva a Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz, não vos enganeis, ninguém zomba de Deus, você colhe aquilo que você planta. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem me segue, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo deu essa esperança, essa certeza para nós. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse isso. Eu pergunto para você, onde você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? Com Deus ou sem Deus? Os cristãos não deveriam estar admirados com as coisas que estão acontecendo no mundo, pois a Bíblia já fala dessas coisas. Tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que pior do que o coronavírus é o inferno, porque o coronavírus é temporário, não é eterno, mas o inferno é para sempre, é o sofrimento eterno. O coronavírus não é soberano, mas Deus é soberano. Os primeiros 4 selos do Apocalipse mostram, então, para cada um de nós, que tudo que está acontecendo no mundo, que essa epidemia, que essas guerras, que essa oposição do mundo contra Deus, Jesus já avisou que ela aconteceria. E aqui o livro de Apocalipse, então, é um livro de conforto de Deus para nós que somos cristãos. Para a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos. Eu digo para você, descanse no Senhor, confia no Senhor, confia em Jesus, o Cordeiro que venceu, a quem nós devemos segui-lo. E lembre-se sempre, o justo viverá pela fé em Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Nós queremos dizer para você que nós estamos orando, que você também ore na sua casa. Vamos pedir a Deus a misericórdia, para que essa epidemia possa passar, para que possamos voltar a nos reunir na casa do Senhor, possamos ter novamente essa alegria da comunhão uns com os outros, podemos estar reunidos na casa de Deus. Queremos lembrar para você que toda semana nós compartilhamos vídeos de mensagem do Evangelho, de salvação. Se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, fale para outras pessoas, para que elas também possam conhecer a Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus. Sacrifício remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé
irei com Ele me encontrar e com os salvos cantarei.